de equilíbrio, seja equilíbrio, porque a gente tem que aprender, até essa nossa conversa, eu espero que leve isso, que tá cheio de gente por aí que daqui pra cima é um e daqui pra baixo é outro. Porque o cérebro é o general, é ele que dá o norte. Só que dependendo do norte que ele tá dando, o metabólico... Justamente. Tá péssimo. Daí eu vou lá, conserto o metabólico. Mas... não teve o conserto. Hardware tá se Não, deteriorando. tá deteriorando. E daí é o que eu sempre falo, que tá cheio de gente com cabeça de 90 anos bem deteriorada e corpo de 20, e tem gente com um corpo que não tá muito bom, de 80, 90, mas com um cérebro muito, muito equilibrado. Justamente. Tem também alguns tipos de patologias, por exemplo, que a pessoa tem que tomar bastante cuidado no uso hormonal. Sim, né? Tem lógico, algumas questões claro. ali, por exemplo, que a pessoa fala, ó, realmente eu tô assim, mas eu preciso ali, foi constatado ali nos exames ali que tem uma questão de uma falta, né? Uhum. Mas tem tipos de patologia que tem que ser assim, utilizado isso com muita paciência, né? É o que pra quem? Justamente. Porque senão, às vezes, a questão da dosagem pode equilibrar um lado E desequilibrar o outro, exatamente. Principalmente a questão mental. É a história do efeito. Porque não é só a aloterapia que tem efeito colateral, né? Justamente. E agora vamos a uns mitos e verdades? Tem uns mitos e verdades por aí? A testosterona é perigosa para o coração? Eu vou deixar você responder, viu? Você já tá voltado aí à área, então pode falar a verdade. Olha, tem desde que em superdosagem, porque também a falta vai me fazer ter falta de energia para o processo orgânico. Então, de novo, é uma conversa entre o cardiologista e o endócrino, se é o mesmo paciente, porque se faltar, também eu vou ter hipotonia cardíaca. Então, não é para todo mundo. A testosterona. A testosterona. A testosterona só serve para construir músculo. Quem toma esse hormônio acelera aquele meter o shape? Essa é sua. Então, na verdade, essa questão é um mito, né? Porque a testosterona, ela não reconstrói músculo, ela protege a questão muscular. De não protege o ganho, né? justamente, ela protege o ganho. Então ela não reconstrói, a pessoa tem uma mania de achar, não, eu vou injetar testosterona e vou... meu músculo vai crescer. Não, o que cresce é o peso, é a academia, né? E aquela questão toda para acelerar o processo de meter o shape. Então, na verdade, ela não acelera processo nenhum para meter o shape. O que vai acelerar? E essa questão toda é a própria pessoa, não é a testosterona. Tomando a testosterona sem nenhum tipo de ação da pessoa ali, de nada ela vai acelerar e vai ajudar. Então existe todo um fator, alimentação, sono, atividade física, toda uma disciplina ali por trás disso. Então isso aí é baita de um mito mesmo. O estresse pode reduzir ela? Pode. Estresse, ansiedade, a depressão são fatores que baixam as questões hormonais. Isso até dentro do seu consultório você já percebeu? Sim. A gente esquece que a gente gasta hormônio. E se você tá nesse estado, você vai ter um uso maior, um gasto maior desse hormônio. É verdade que a testosterona é o único hormônio com propriedades antidepressivas? Sim. Sozinho, sim. Quais são os sinais baixos do nível desse hormônio? Olha, tem vários sinais, tá? Falta de ânimo, tristeza, baixa de libido. Falta de força também. Falta de força, né? Tudo isso aí. São questões ali negativas ali que não deixa a pessoa ter uma ação de si mesma ali, uma reação para poder fazer as coisas ali. Tristeza. Então, tudo isso são sinais, não que seja só isso, mas são sinais geralmente de baixa hormonal. Isso é quanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Sim. Como esse hormônio está ligado ao ganho muscular? Como é ligado?
ele é ligado ao ganho muscular de que forma? É a produção. O corpo humano, tanto o homem quanto a mulher, já produz esse hormônio naturalmente, né? Com a questão da idade e algumas questões patológicas também que não tem nada a ver com a questão da idade, que vai fazer a questão sugestiva ali da falta ou não da falta dele, tá? Então a questão, assim, ela tá ligada, sim, ela ajuda porque ela vai acelerar com ganho de massa muscular, vamos dizer assim, a alta hormonal no corpo ali, né, ou a reposição hormonal, vai ajudar no ânimo, força, todo esse processo que a pessoa, conjugando aquilo com atividade física e alimentação, vai ter uma construção, aí sim, a construção muscular, tá? A partir de todos esses fatores aí. Porque, na verdade, para se construir músculo não é necessário nenhuma testosterona. Tá? Ela vai acelerar a partir do momento que ela vai acelerar os seus fatores positivos ali de ânimo, ação e força. Ela vai na verdade, eu tenho costume de falar, mulheres que estão, principalmente mulheres que estão sem testosterona, eu falo, a massa que você ganhou de manhã, você perde à tarde. A testosterona, ela conserva aquilo que você ganha com o seu esforço, com a sua atividade, com a sua alimentação. Então, ela vai fazendo que você não perca aquilo que você ganhou. Tanto para homem quanto para mulher. Então, só a construção, o hormônio construtor de músculos, a gente tem até um outro hormônio para falar um outro dia depois. Entendeu? Mas, assim, construção por si só, não. E tem diferença na questão de ganhar massa muscular com esse hormônio? Quanto para homem, quanto para mulher? Porque o homem tem a facilidade. A diferença é a genética da coisa, né? O que uma mulher tem mais facilidade, o que um homem tem mais facilidade. Inclusive, essa questão hormonal, a questão da testosterona e do homem, isso aí já são coisas bem antigas, né? Por quê? Porque, na verdade, o homem ele foi feito para isso, justamente para força, caça, proteção, todo esse processo aí. Então, a testosterona tá ligada a isso aí na questão masculina, né? Então, a questão feminina ali, a produção de hormônio é mais baixa, tanto que não se deve injetar nunca hormônio, né? Diretamente ali com sintético, principalmente com altas dosagens em mulher, porque vai ter vários tipos de efeito colateral vai ser bem maior do que o benefício. Aí a mulher, na verdade, a autoestima dela vai ficar no pé justamente por causa disso. Uhum. E existe risco associado a essa terapia na reposição desse hormônio? Existem vários riscos, porque tudo vai depender da dose e quem está precisando. Porque para quem está precisando, você vai repor, ele vai melhorar. Agora, qual é a superdosagem? Então, o risco é passar aquilo que a gente estava comentando, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dieta pode influenciar nos níveis? Totalmente. A alimentação, na verdade, ela influencia em tudo. Tá? Toda a questão, principalmente na questão da psique, da própria do processo mental, sim, tá? Que é uma boa alimentação, leva questões de um bom sono, um bom descanso, energia, toda essa questão aí, inclusive também na construção muscular. Tanto que, por exemplo, as pessoas que têm problema com obesidade, né? Se você hoje faz uma dieta, vamos dizer assim, uma reeducação alimentar, a dieta é voltada mais ao pessoal que são os atletas, né? Do bodybuilding. Uhum. Esse linguajar é usado mais por eles aí. Tanto que se a pessoa fizer ali a reeducação alimentar, por exemplo, não fazer atividade física, de toda forma ela vai ter perda de peso. Ela tem um ganho basal, ela tem todo um processo, ela vai ter essa perda de peso ali. Porém, com atividade física e dependendo da situação hormonal, aquilo vai poder acelerar o processo. Mas não é necessário. A alimentação, ela por si só, eu sempre falo que ela é 80%, do processo de construção física, na verdade, ali, viu? Agora eu vou mudar um pouquinho, vou ser mais ampla, né? Ana, acho que acabou o nosso horário. Não? Perdi uns 15 minutos aqui. Ó, tem um hormônio que atrapalha na parte psique? Pode especificar algum? Essa pergunta é um pouquinho ampla. Sim, nós até falamos dele aqui. Vamos citar, por exemplo, a trembolona, né? Que é uma droga androgênica, no caso ali do grupo 19-nor.
por exemplo, ela atua diretamente ali nos neurotransmissores. Então ela não é recomendada, por exemplo, para pessoas que têm ansiedade, depressão, qualquer tipo de patologia voltada à área mental. E quem, por exemplo, é saudável ali, está equilibrado ali, ela desequilibra. Então ela tem um fator bem agravante. A trembolona, por exemplo, ela é usada onde? Dentro de uma parte de estética física ali. Para atletas, por exemplo, antes de competição ali, 1 ou 2 meses antes de uma competição, para poder, vamos dizer assim, chegar no shape ali, para poder subir em cima de um palco. Tá? Tem gente que faz uso da trembolona, sim, e tem pessoas que não tem tanto efeito colateral, não sentem tanto isso mas aí. É pouca gente. Mas é bem pouco. Gente. Ela dá realmente, ela é uma droga bem agressiva, principalmente para mulher. Mulher, ela tem que passar longe de trembolona. E esses são hormônios sintéticos. Causa depressão, ansiedade. Causa e ajuda a piorar o quadro. Justamente, irritabilidade, agressividade, pensamentos suicidas, principalmente isso. Ó, a dopamina é um exemplo. É muito confundida com hormônio. Sim. Mas não é. Não. Há outros que é bem confundido com a dopamina. Sim. Quais são? Olha, tem a adrenalina, a noradrenalina, que são todos neurotransmissores. São confundidos porque eles são produzidos no cérebro ou alguns no intestino, então dá essa confusão. Mas não são hormônios, são neurotransmissores. Por que eles são tão confundidos com hormônios? Porque eles fazem com que a informação que sai ou chega no cérebro seja mais rápida ou mais modulada, mais tranquila, mas não são hormônios. É possível aumentar níveis de hormônio sem medicação? Sim. Depende de qual hormônio que você está querendo. Aumenta, por exemplo... Esse que a gente está falando. A testosterona. Atividade física é o principal. Justamente. Que aumenta naturalmente. Naturalmente, quando você está fazendo atividade física, a testosterona aumenta. Essa é a terapia Isso é uma... natural. Isso é uma lei natural. E... Fazendo só um gancho, um dos fatores aí que nós estamos falando da testosterona, da maioria das reclamações de homem é por causa da falta de libido, tá? Sim. Então a gente tem homens e mulheres também. Tem essa questão aí. Só que nas mulheres tem um gatilho a mais, que é a história do estradiol, né? Porque muitas vezes, em mulher, quando se fala de falta de libido, ela tem pelo menos 3 etapas. Uma delas é cansaço, que a mulher não consegue pontuar a falta de libido com o cansaço. Então, se for por isso e falta testosterona, é lógico que vai melhorar. Mas e quantas que chegam e falam, estou usando e a dose até tá um pouco mais alta do que deveria e fala, não melhorou. Falam que seu déficit é um hormônio feminino, é em outro. Então, pro homem não, porque como o homem basicamente é só... Tem os outros, mas basicamente é só a testosterona, é direto ao ponto. E pra mulher já não. Então é um quesito assim bem importante de se falar, porque mulher se sente sem libido, já fala assim, já chega querendo testosterona e doses, fala assim, peraí, isso é dose para homem, não é dose para mulher. Justamente, ela acaba se tornando, né? Acaba se tornando aí o gênero masculino, dependendo da situação da alta dosagem. Sim. Um assunto bem comentado, usar testosterona em gel para homem não é efetivo. Eu queria saber quem que saiu com essa, entendeu? Mas tudo bem. Bom, depende. Pra que tá querendo se usar? A qualidade, porque o em gel, que se chama de bioidêntico, ele é igual ao que se produz. Ele é exatamente igual. Então, em termos de ser natural e eu estar recebendo os benefícios da testosterona, ele é excelente. Para homem, na questão estética, né? O homem geralmente ele faz mais o uso sintético. Então depende muito da situação. Usa-se gel bioidêntico em homem, sim, mas muito pouco. E muito pouco recomendado também, tá? Geralmente ele é mais recomendado para
para as mulheres pela baixa dosagem que pode ser, que no caso fabricado, né? Tem também a dosagem ali, e também um pouco da perda que ele tem pela aplicação na pele. Mas você sabe que essa história da perca da aplicação na pele, ela não se confirma. Porque a pele é o maior órgão do corpo humano. Sim. E a gente tem receptor todo. O problema que acontecia é em dosagem, tá? Porque antigamente, para você conseguir uma dose, que se fosse uma dose masculina, você precisava de quase meio potinho daquele do Entendi, tubo de... isso. Hoje você consegue colocar muito mais miligramas dentro de um Dentro de um ml. ml. Então você consegue uma dose maior. Eu concordo com você, quando se está iniciando e se está muito baixo, realmente até a gente como médico prescreve alguma coisa intramuscular e muitas vezes a gente faz a manutenção com em gel. Mas é Sim. que criou-se, como as mulheres começaram a usar e ficou muito tempo em gel só para mulheres, criou-se um mito dos mitos e verdades aí que testosterona em gel para homem depende da dose que você dá. Justamente. Entendeu? É lógico, uma dose para mim, uma dose para você é completamente diferente. Então, mas desde que se dê para colocar dentro desse veículo que é o gel transdérmico, tá tranquilo. Acontece a conversão. A conversão da mesma forma. É a conversão da mesma Sim. forma. Poucas pessoas sabem que o único hormônio antidepressivo do ser humano é a testosterona. Quase ninguém sabe disso. Por isso que a gente tá falando e debatendo. Por isso que a gente foi o primeiro, nesse quadro que a gente tá fazendo de endocrinologia e psique, falar sobre a testosterona, porque quase ninguém sabe disso. Justamente. E é o básico, tá? O importante da gente estar falando sobre isso aqui é sobre o básico do uso, dos fatores, né, positivos que ela tem dentro do processo da psique e do processo patológico ali, no caso. Mas tem que desmistificar realmente algumas coisas que as pessoas pensam errado sobre a testosterona, e é isso que leva ao mau uso dela. Exatamente. Sem o processo médico para acompanhamento. E os efeitos colaterais. Porque daí quando Justamente. chega pra gente, ou pra mim como médico, ou pra você como terapeuta, já tá tudo tão atrapalhado que às vezes a gente não tem tanta coisa para se fazer. Sim, nós temos que entender que ela é necessária, tanto que ela nos foi dada, né? No nosso corpo a testosterona. Então ela nos foi dada, ela A gente está... tem essa produção. Justamente, ela está aqui porque nós precisamos dela ali. Ela é o hormônio da alegria, de todo esse processo aí que ajuda demais. Mas é igual a doutora Rosana está falando, é a questão da dose do remédio e o veneno, é só a dosagem do processo. Assim como todo outro medicamento ou qualquer outro alopático aí, que dependendo da dosagem, causa um efeito totalmente contrário aí, a melhora. Exatamente. Quando vocês falando aí sobre a terapia, do uso desse hormônio, dentro da sua área, existe esse tratamento com esse hormônio? Não, dentro da nossa área só existe a recomendação. A recomendação, mas o tratamento hormonal é só na questão médica. Então não existe um tratamento dentro da área da psicologia, ou da área da psicanálise, da psicoterapia, ou de qualquer outra área terapêutica que existe um tratamento hormonal, tá? Até mesmo se for de fórmula natural, também não pode existir, porque também é uma droga. Toda medicação, por exemplo, quer colocar uma medicação homeopática, por exemplo, beleza. A partir do momento que você dessecou alguma coisa, aquilo ali passou a virar uma droga. Então, assim, por mais que não seja alopático, é recomendável passar pelo homeopata ou pelo médico, pelo endócrino, essas questões, para poder trabalhar a parte hormonal. Então, a parte da psique, ela não trabalha com a parte hormonal, não. Ela só recomenda, você pode estar com isso. Então, é melhor você procurar fazer alguns exames, né? Ficar de olho nessa situação, porque talvez o seu quadro, ou para ajudar o seu quadro dentro de um consultório, é necessário aí vamos dizer, a somatória do médico. Também a gente pode entrar na questão agora de autoestima, né? Sim. Como ela pode trazer de benefícios também a partir de autoestima. E como a autoestima também, ela influencia também na parte
hormonal. Sim. Acho que a parte hormonal, ela influencia diretamente na autoestima, né? Autoestima, sim. Justamente isso. Então, a questão da autoestima, principalmente dentro de consultório, as questões de uma mulher ou de um homem não estar satisfeito com o próprio corpo, ou com o trabalho, ou com alguma coisa ali que está afetando diretamente a sua imagem, direto ou indiretamente, por exemplo, é justamente a questão da produção hormonal e da reposição hormonal, né? Se for o caso, vai ajudar demais, porque é justamente a autoestima, o hormônio, como sendo o hormônio da alegria, Sim. já se fala diretamente que isso vai ajudar demais na questão da autoestima. Principalmente porque vai dar ânimo, né? Principalmente isso, porque eu posso não estar ainda com todos os quesitos que eu queria, mas se eu tenho ânimo para chegar a fazer Justamente. o que eu preciso, as coisas andam. O problema é que nem o começo tem na falta dela. Exato, é esse o problema. É igual você pedir, chegam pacientes no consultório e falam assim, eu não estou conseguindo fazer atividade física. Quando você pega os exames do paciente, você fala assim, mas não vai. Eu ficaria admirada se você falasse que estava conseguindo fazer. Então não adianta aquilo que eu falo, não pede aquilo que um organismo não pode te oferecer no momento. E, Então, nem somente a questão da atividade física, tá? Não. A questão de só de estar indo a um consultório. Sim. Fazer a sessão terapêutica também deriva dessa ação aí, desse ânimo aí da questão hormonal. Não, e é que às vezes, quando chega, tanto para você ir numa terapia, quanto para mim numa consulta médica, é porque já tá assim, não tem mais jeito, está terrível. Então, quando você fala, e a pessoa muitas vezes, ela mesma se cobra, ela fala assim, olha, eu sei que atividade física é bom, mas eu não estou conseguindo. E muitas vezes o hormônio de gestação não vai conseguir. Então não adianta você pedir um corpo aquilo que ele não pode te dar. Primeiro você dá uma olhada, como é que tá, para eu poder cobrar alguma coisa de alguém. Então, mesmo a questão de autoestima, só de você ter a vontade de eu conseguir fazer, já, como diz o outro, já é meio caminho andado para a coisa começar Bastante. a seguir. A ação, ela é fundamental. Uma última perguntinha, é bem legal. Como você vê a relação entre a autoestima, saúde mental e a endocrinologia evoluindo no futuro? Uau! É o seguinte, é não colocar todas a história das pílulas mágicas. Tudo isso faz parte de uma colcha de retalho. Tudo isso faz parte da construção. Então, a saúde mental vai melhorar com a melhora dos hormônios, que se eu não estou gastando de maneira exagerada os hormônios, vai melhorar a minha disposição e o ciclo vai se fechando de uma maneira boa, porque eu não posso entrar em ciclo vicioso, tá? Então, isso futuramente, e isso já está acontecendo, você pode ver que as pessoas, principalmente os mais jovens, não estão procurando mais tanto por terapias medicamentosas. Justamente. Estão indo por outros tipos de terapia, mas assim, é aquilo que nós comentamos de começo, a autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo pelos meus processos. E isso vai uma coisa caminhando junto com a outra, né? Bom, então, esse papo a gente vai parando por aqui. Chama as pessoas para seguir nas redes sociais e se inscrever nesse canal. E que vão ter outros assuntos sobre mais hormônios e outras coisas que não só os hormônios também, na endocrinologia e psique. Outras coisas que nem somente os hormônios resolvem. Resolve, exatamente. Então, sigam aí nas redes sociais, deixa o joinha lá. A minha rede social é @DouglasF_psico. Quem quiser, me segue lá. E até a próxima com mais outros variados assuntos sobre esse mesmo tema.